Oi galera, tudo bem? Finalmente chegou o dia, meus amigos, o dia em que nós finalizamos uma das séries mais queridas pela minha pessoa. Ela é muito incrível. Hoje nós vamos falar sobre Deuses e Monstros, o último livro da série Pássaro e Serpentes, escrito pela Shelby Mahurin. Meu Deus, essa série é muito boa. É muito boa. Mas antes eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram essa série, se vocês já terminaram, o que é que vocês acharam, porque eu achei incrível. Me segue também nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. Não se esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, que eu também tô deixando aqui embaixo, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo! Antes da gente começar a falar sobre esse último livro que é lindo, maravilhoso, cheiroso e incrível, vamos lá para aquela coisinha, para aquela classificação indicativa que vocês sempre gostam de ter, que vocês sempre me perguntam nos comentários. Assim como os dois outros livros da série Deuses e Monstros vai ser indicado para a galera que tá ali com o pezinho no ensino médio, então que tem entre 15 e 16 anos. Isso porque esse livro ele vai tratar de questões como, por exemplo, violência explícita, intolerância religiosa, que por sinal volta com tudo nesse livro, e aquelas ceninhas de hot lá no finalzinho. Não é uma ceninha de romance tão explícito como, por exemplo, livros da Sarah J. Maas, mas os 3 livros têm, inclusive esse daqui tem 2. Então, pra galera aí que é um pouquinho mais velha, esse livro aqui, ele é bom. Mas pra galerinha que é um pouquinho mais nova, talvez não entenda as metáforas por trás dessa história. Toda a questão de intolerância religiosa e etc. Inclusive, se você ainda não assistiu os meus 2 últimos vídeos sobre essa série aqui, sobre Pássaro e Serpente e sobre Sangue e Mel, eu recomendo que você assista, principalmente o primeiro, porque lá eu falo um pouquinho mais sobre essa questão da intolerância religiosa dentro do livro. Eu explorei bastante isso naquele vídeo e eu mostrei pra vocês que não é bem uma... os personagens, eles são sim intolerantes religiosos, mas a autora não. Então, vão lá ver a explicação do porquê que esse livro tem essa classificação indicativa. Lembrando que, gente, esse vídeo ele não é um ataque a nenhuma religião, beleza? Esse livro ele vai tratar sim de assuntos muito delicados, vai ser uma mistura de fantasia e vida real, mais especificamente durante a época da Inquisição, que matou milhares e milhares de pessoas em toda a Europa. Por isso que é importante você ter pelo menos um pouquinho de conhecimento de história para ler esse livro aqui, senão você vai querer lacrar no Twitter e vai dar errado, entendeu? Recados dados, sugestões feitas, agora vamos começar a falar sobre esse livro incrível. Gente, tá um frio. Tá um frio que eu não tô aguentando. Misericórdia. Deuses e Monstros vai trazer uma narrativa dividida basicamente em 2 partes. O livro em si ele vai ser dividido em 4, mas a narrativa tem 2 partes que realmente, assim, são bem divididas e que você consegue perceber uma diferença de narrativa entre uma parte e outra. A primeira parte a gente vai enfrentar aquele probleminha lá do último capítulo de Sangue e Mel, então a gente vai encontrar uma Lu não sendo a Lu. Ela basicamente ela vai estar possuída pela Nicolina no começo desse livro aqui. Que merda, hein? Que merda, hein, gente? Que merda! Então, basicamente, durante essas primeiras 150 páginas do livro, a gente vai encarar uma parte da Lu que a gente ainda não tinha visto. É uma parte menos forte, uma parte em que ela tem muito medo das coisas. Ela tem muito medo de nunca voltar a ver as pessoas que ela gosta, de nunca voltar a ter controle sobre o próprio corpo e também de ser entregue à mãe dela, sobre possessão da Nicolina. A gente também vai descobrir um pouquinho mais sobre a vida da própria Nicolina e eu quero dizer que essa parte da história foi realmente muito interessante. A gente conhece a Nicolina lá em Sangue e Mel e a gente percebe que ela é uma personagem meio esquisita, que ela é meio estranha, mas que a gente tem quase certeza que ela não nasceu daquele jeito, que alguma coisa aconteceu para que ela ficasse esquisita daquela forma. E basicamente nesse livro aqui a gente vai entender o que aconteceu com a Nicolina. Basicamente a Nicolina ela era casada e tinha um filho, mas tanto o marido dela, que diga-se de passagem também era ruivo, por isso que ela é meio obcecada pelo Reid.
e o filho dela, eles acabaram morrendo de frio há milhares e milhares de anos. E basicamente a Nicolina, ela acabou ficando sozinha no mundo e ela encontrou a Lavoisin, a rainha lá das bruxas de sangue. E ela acabou achando um porto seguro nela, por isso que ela faz de tudo pela mulher e por isso que ela vive há tantos anos junto com ela. E basicamente é isso, a Nicolina, ela é uma alma perdida, ela é uma alma quebrada. E por isso que ela é esquisita daquele jeito, porque já era pra ela ter morrido há muitos anos. Ela não é, de fato, um ser mágico. Inclusive, é muito interessante que a Lu, em certo momento, ela narra que a Nicolina, ela deixou de ser uma pessoa. Ela é basicamente uma casca sem alma e ela só fica andando por aí e tentando encontrar a lucidez. É muito interessante a forma que a autora explorou a Nicolina nesse livro aqui. Já na segunda parte do livro, a gente vai acabar encarando o Reid sem memória nenhuma. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Basicamente, para tentar salvar a Lu da Morgane durante ali o processo de despossessão da Lu, o Reid vai acabar lançando um feitiço para que a mãe da Lu esquecesse dela. Só que no processo o Reid também esquece da Lu. E é muito interessante porque o Reid, ele lembra da Coco, lembra do Ansel, lembra de todo mundo, mas não lembra da Lu. Não lembra, ele não lembra de nada da Lu. E tipo assim, tudo que ele viveu nos últimos meses tem a ver com a Lu. E ele simplesmente ele não lembra o porquê que ele fez tanta coisa, porquê que ele matou o arcebispo, ele não lembra o porquê que ele fez tudo. Ele realmente não lembra da Lu. É que eu sofro de perda de memória recente. Perda de memória recente. Eu confesso que quando eu entendi o que estava acontecendo, quando eu percebi que provavelmente o Reid ficaria sem memória durante a maior parte do livro, eu quase larguei o livro. Porque o Reid, no momento em que ele perde a memória, ele perde todas as memórias da Lu, ele também acaba retrocedendo em toda aquela evolução de personagem que ele teve do primeiro até o terceiro livro. Então o Reid, ele vai voltar a ser aquele cara chato e intolerante lá de Pássaro e Serpente. E apesar disso incomodar bastante, eu fico muito feliz de não ter deixado a leitura de lado, de ter insistido, porque realmente foi muito legal. E foi muito interessante o desenvolvimento do Reid sem memória. É muito legal porque a gente acaba presenciando de novo e de uma outra forma todo o processo de paixão entre o Reid e a Lu. E é muito legal porque o segundo livro, ele não tem assim tanto romance, porque eles estão muito no frenesi da guerra, de a gente tem que lutar contra a Morgane, a Lu tá começando a deixar a magia tomar conta dela, em vez do contrário, a magia tá começando a controlar a Lu, tá todo mundo desesperado porque a Lu tá perdendo o controle dela mesma, então não tem tanto romance quanto tem lá no primeiro. Já nesse terceiro livro, esse romance ele volta, porque a Lu precisa que o Reid volte a gostar dela. Porque senão ele vai matar ela. Ele ameaça ela de morte várias e várias vezes durante essa segunda parte do livro. Então todo esse processo do Reid voltar a se apaixonar pela pessoa Lu e não apenas a desgostar da pessoa bruxa Lu. E é muito legal e muito interessante porque a gente percebe que o Reid, ele gostaria da Lu mesmo sabendo que ela era uma bruxa lá no primeiro livro. Então é muito legal, é muito interessante, a gente consegue embarcar nessa, de ver ele se apaixonando por ela de novo, de uma outra forma, nesse livro aqui. Então é muito legal. E no final a gente vai estar falando sobre uma hiperguerra entre bruxas do bem, bruxas do mal e um monte de humano maluco que acha que pode derrotar seres com superpoderes, não é mesmo? É mesmo. Então, basicamente, durante 3 livros a gente estava esperando uma baita de uma batalha épica, certo? Certo. E foi épico? Não, mas foi muito legal. Foram mais ou menos 5 ou 6 capítulos de guerra. Eu não lembro exatamente quantos foram, mas foram capítulos bem grandinhos e muito bem desenvolvidos. E basicamente a gente vai ter nesses capítulos a vitória, né, da Lu, do Reid, dessa galera do bem. E a gente também vai ter a morte da Morgane, da Lavoisin e da Nicolina. A morte da Morgane, ela foi interessante. Eu acho que a Lu, ela conseguiu trazer o que ela sempre sentiu durante os 3 livros para esse momento. De mostrar que apesar dela amar a mãe, dela entender o porquê que ela quer essa vingança contra os humanos,
ainda assim não justifica. E ela colocar isso ali pra ela, pra Morgane, no leito de morte dela. De tipo, eu sempre te amei, mas desse jeito não tá rolando, cara. Você quer me matar, pô. Então é bem interessante. E também é muito legal a conversa que as duas têm antes da morte da Morgane falar que, na verdade, era pra Lu ter morrido quando ainda era um neném, mas que ela desistiu porque ela se apaixonou pela neném que a Lu era. Então esse conflito das duas é muito interessante no final e faz muito sentido. E eu gostei bastante de finalmente essa conversa entre as duas ter acontecido. Eu acho que foi uma jogada muito legal da autora. Já sobre a Lavoisier e a Nicolina, é muito interessante porque as duas elas tiveram uma morte meio... do nada elas morreram. Só que é interessante porque a própria autora assumiu que confessa que acha que a morte delas também não foi tão assim. Isso porque não precisava ser dessa forma. Nesse momento, a Lu que tá narrando a morte das duas, e é interessante porque ela pega e fala, não importa o quão forte a gente seja, no final a gente vai acabar morrendo. E essa morte, ela não tem que ser extraordinária. Então é muito legal, eu gostei bastante do que a autora decidiu fazer, de como essas três personagens acabaram morrendo e qual foi o desenvolvimento dessas três personagens durante toda a história. Eu acho que foi bem interessante. Eu gostei bastante do final do livro. E só pra não deixar de comentar, eu chorei, gente, muito enquanto eu li esse livro. Por causa de um personagem. O Wenzel. Pra quem não lembra, o Wenzel, ele morre no final de Sangue e Mel. E foi uma morte muito triste. E essa morte, ela vai reverberar muito em Deuses e Monstros. Inclusive, ele aparece em um momento pra Lu, pra pedir pra que ela não desista. E o último capítulo, o epílogo do livro, ele é narrado pelo Wenzel. Então, gente, eu chorava. De 15 em 15 páginas eu tava chorando, porque esse menino, ele era citado de 15 em 15 páginas. Então, todo momento que esse menino era citado, eu começava a chorar. Eu chorava muito, porque, gente, eu sofri muito com a morte do Wenzel, porque ele era um personagem muito legal e muito bonzinho. E ele sofreu tanto a vida toda, e ele se sentia tão insuficiente. E quando ele volta e ele pede pra Lu, tipo, cara, você tem que ser feliz, você tem que encontrar felicidade, você tem que me deixar descansar. É triste, você fica tipo, meu Deus, ele só queria ter uma família, cara. Olha isso é muito triste. Mas agora, antes de eu dar a minha opinião final sobre Deuses e Monstros, eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram essa trilogia, o que é que vocês acharam. Me segue também nas minhas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. Não se esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, que eu também tô deixando aqui embaixo, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler. Eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E é claro que eu tive que dar uma nota alta pra esse livro, porque esse livro realmente ele me surpreendeu muito. Então eu dei 4 estrelinhas pra ele. Ele é um livro muito, muito, muito bom. Entretanto, a gente tá falando de uma série que teve altos e baixos comigo. Eu gostei muito de Pássaro e Serpente, mas eu não gostei de Sangue e Mel. Tanto que eu dei 4,5 para Pássaro e Serpente e 3,5 para Sangue e Mel. Porque o segundo livro, ele realmente não é legal. Ele é muito arrastado, é muita briga, é muito desentendimento entre os personagens. E você fica, gente, vocês não estão indo para lugar nenhum. Parece que foi um livro assim só para apresentar alguns personagens que seriam importantes agora pro terceiro livro. Porque realmente eles não fazem... Esse segundo livro ele não faz sentido. Então, pra mim, o quarto livro ele acabou sendo um pouquinho prejudicado por essa falta de diálogo do segundo livro, por essa falta de desenvolvimento dos personagens durante o segundo livro. Porque é muito caos, é muito tudo, e chega no terceiro e você já tá desanimado. Você pega o livro e você fala, vai esquecer tudo, vai perder a memória, caramba. Então, tipo, você fica meio perdido ali. Eu não gosto do segundo livro. O primeiro livro, ele é excepcional. E eu acho que isso é desanimador. Porque o primeiro livro, ele é muito bom e parece que a série, ela começa a decair em vários sentidos. Então, assim, eu dei essa nota, não porque o livro não é bom, mas sim porque eu sei que ele foi um projeto em decorrência do segundo livro que não foi tão bom assim. Eu não sei se dá pra entender, mas basicamente... Esse livro aqui,
ele poderia ter sido um segundo livro, em vez do segundo livro ter sido o segundo livro. Gente, eu não sei explicar, mas basicamente esse livro não levou 5 estrelas por causa do que aconteceu no segundo livro, tá? Por uma questão de narrativa. Fiquei muito perdida, eu acho que eu só enrolei e não consegui explicar. Mas basicamente, é uma boa série. Eu acho que é uma série que vale super a pena. O hype dessa série na gringa é super bem entendido. Você consegue compreender o porquê que as pessoas gostam tanto desse livro. Realmente é uma história sensacional, é uma história que vale muito a pena. Eu, inclusive, procurei pra ver se a autora tinha mais livros, mas ela ainda não tem, ela só tem realmente esse, então eu vou ter que esperar. Mas eu gostei muito, de forma geral, da série. Eu gostei muito de finalmente ter lido um livro que fala sobre as bruxas num quesito social, num quesito de, tipo assim, não é só uma historinha com magia, é realmente uma história com uma mensagem. É a questão da intolerância religiosa, é a questão da violência simples, muito explícita, é esse ódio que a gente tem pelo diferente. E eu achei isso aqui muito incrível. Muito, muito incrível. A ideia da autora foi sensacional. O meio não foi tão bem executado, mas o primeiro e o último livro foram realmente muito bons. Mas então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado de todos os vídeos sobre essa série. E eu realmente espero que você leia Pássaro e Serpentes, porque é uma trilogia extremamente necessária, ainda mais para os dias atuais, porque a gente consegue colocar essa metáfora em todos os lugares. Mas então é isso. Até a próxima e tchau!